Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta e me segue para mais vídeos assim. E vamos à história a que interessa, né? A voz na parede. Pois bem, Bianca, ela sempre tava num lugar pro outro, né? Ela morava de aluguel, ela não tinha casa própria, então sempre ela tava num lugar pra outro por conta do trabalho também, né? Porque às vezes, como ela era aeromoça, então às vezes ela tava num país, às vezes ela tava em outra cidade e tal, não sei o quê. E aí ela simplesmente queria, né, ter um lugar. Pra que ela tem uma casa? Porque se ela compra uma casa, ela não vai poder ficar ali. Então ela mudava sempre e ela sempre ia pra uma casa diferente pra ficar ali. Porque pra quem não sabe, quem trabalha em avião e tal, pelo menos as aeromoças, elas têm uma semana todo mês, uma semana de férias, vamos dizer assim, né, de descanso, uma semana. Então, dependendo da cidade onde a pessoa tá, né, não tem como se descansar, ficar descansando só em hotel. Então, ela fazia assim, né, Bianca sempre, quando ela ia pra um lugar, e aí já tá as coisas dela e tal, ela ficava uma semana ali tranquila, depois ela mudava, enfim, dependendo da rotina ali, como seria. Então, pois bem, ela mudou pra uma casa ali, e ela pegou essa semana dela, né, pra descansar e tudo nessa casa. Só que ela sentia ali uma presença de alguma coisa dentro da casa. Ela não sabia explicar o que era, mas ela sentia ali uma presença. E aí ela sempre pedia, parecia uma voz de uma mulher pela casa, pedindo socorro, me ajude, me tire daqui, eu não quero morrer aqui. Ela sempre escutava isso com muita frequência. Às vezes ela pensava que era coisa da cabeça dela, ou que ela tava imaginando, e nada, coisa do tipo, né? Mas nessa semana que ela tava aí na casa, ela sentiu muito, uma presença muito forte. Então ela começou a parecer ter sonhos, visões de alguém pedindo ajuda, de alguém pedindo socorro. Só que até aí tudo bem. Até que quando teve uma noite específica que ela levantou, ela viu um vulto. Ela viu um vulto de uma mulher dentro da casa dela. E ela foi procurar esse vulto e ela perguntando, tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém? Por favor, quem é? Quem é? E aí ninguém respondia. E aí quando ela chegou numa bendita parede, ela escutava parecer que tinha algo roendo ali a parede. E ela batia na parede, a parede estava meia oca. E ela sem entender o que estava ali acontecendo. E aí ela pergunta se tem alguém, e nisso ela escuta uma voz dizendo, me ajude, me tire daqui, eu não quero morrer aqui. E nisso ela corre, e ela se tranca dentro do quarto porque ela tá morrendo de medo, porque como assim, tem alguém dentro da parede? E aí quando no outro dia seguinte ela vai, né, que tá de dia, tá claro, ela sai do quarto e vai em direção àquela parede, começa a bater na parede e perguntar se tem alguém ali. Só que nada acontece, nada responde ali, nem nada. E ela fica ali com medo e pensativa, será que isso foi coisa da minha cabeça? Será que é imaginação? Porque não tinha como, porque a parede era uma parede da sala. E tipo assim, era da sala dela pro outro cômodo. Então não tinha como aquela parede ali ser de um vizinho, por exemplo, que era uma casa. Então não tinha. Não era ligada com outra casa, era ligada com a casa dela mesmo assim. Então ela olhava do lado da sala ali pra ver se tinha, olhava do outro lado assim, e não tinha nada. Era uma parede, né, assim, que tava, não tinha como, né, enfim. E aí ela ficou com isso na cabeça. Ela ficou com isso na cabeça e ela esperou anoitecer, né, pra ver. E nisso ela voltou a dormir e tal. E ela começou a pesquisar sobre aquela casa, começou a perguntar por pessoas, pros inquilinos dali, enfim, e tal. E as pessoas diziam ali que não, aquela casa ali, muita gente alugava e tal, enfim. Ficava um pouco tempo, mas ninguém tinha ouvido falar nada. E aí, só que ela tava meio achando aquela história muito esquisita. Aí até que então, ela pega e ela começa a procurar ali e tal, se tem alguma coisa na casa. Então, quando ela escuta um barulho, quando tá de noite mesmo, ela escuta um barulho vindo da cozinha. Ela olha pra cozinha e tal, e tem algumas frutas caídas no chão. E ela pensa, como é que caiu a fruteira, porque tá dentro da fruteira. Como é que caiu no chão, sendo que não tinha como cair, só se caísse a fruteira e ela não tinha nenhum bicho de estimação pra derrubar. Mas mesmo assim ela pega e tudo. Quando ela tá pegando as frutas, colocando a fruteira de volta e ela levanta o olhar, ela vê assim que passa uma mulher de cabelo negro e tudo ali, assim, passa pra sala. Nisso ela já pega uma faca na cozinha, assim, morrendo de medo. Ela pega uma faca, morrendo de medo, e vai em direção. Vai em direção e pergunta se tem alguém ali. E ninguém responde. Ela tenta ligar a luz da sala, só que a luz parece que queimou, deu alguma coisa. E ela vai em direção à parede e começa a bater, colocar o ouvido. E ela começa a escutar de novo alguém parece roendo a parede assim. E ela começa a falar assim, o que você quer, quem é você e tal. E aí a voz responde pra ela, socorro, me ajuda, me tira daqui, eu não quero morrer aqui, por favor, me ajuda. E nisso ela fica com muito medo e ela sai da casa. Ela sai da casa e ela fica ali pensando o que ela vai fazer. Nisso ela vai pra um hotel, sabe? Ela só pega o dinheirinho dela e tal, as coisas dela, e vai pra um hotel. Fica ali no hotel e depois volta na casa. E aí, como ela tá
tá assim com a cabeça toda doendo e tudo, pensando o que tem naquela parede, ela vai atrás de um martelo. Ela pega o martelo e começa a bater naquela parede e tudo, só que a parede tá muito dura. E aí ela chama uma pessoa também pra ajudar ela a bater naquelas paredes ali. E aí derruba a parede. Quando derruba, ela entra. Quando ela entra, parece que tem uma outra casa ali, outra coisinha ali, sabe? Ela entra dentro da parede e aí ela vê. O que ela vê assusta ela muito. Porque ela vê uma cama ali naquela parede ali, quando ela entra, tá tudo escuro. Ela pega uma lanterna, ela vê uma cama ali, uma cama de solteiro, uma cama. Ela vê um vaso sanitário ali e mais nada. E depois ela vê o corpo de uma mulher nessa cama, assim, amarrada, tem umas correntes e tudo, e ela vê no corpo uma mulher, os ossos, né, o resto que sobrou ali da mulher, os restos, né. E nisso ela vê que a mulher que ela via, então era essa, e ela começa a ficar em choque com aquela situação e chama a polícia. Quando a polícia chega lá e vai ver de quem é o corpo e tudo certinho, eles descobrem que era de uma mulher que estava há muito tempo desaparecida, e os parentes tinham até perdido a fé, a esperança, porque já fazia anos que ela nunca voltou pra casa e ninguém sabia. E aí um cara, realmente, ele foi preso por ter matado várias mulheres, sabe? Só que essa nunca foi encontrada. E ninguém sabia de fato, porque ele nunca confessou de fato se ele matou ela. Ele só falava que sim, talvez ele tinha, ou talvez não. Mas dava a entender que ele tinha feito isso, porque ele falou o nome de todos, só que ele deslocalizou as outras, né, vítimas. Ele tinha falado o nome das outras vítimas e aonde estava, porém ele não citou onde estava o dela. E tudo que aparentemente apareceu que ela morreu ali, mas não que ele matou, mas sim que ela morreu de fome e sede ali, entendeu? Porque ela estava amarrada e não tinha como sair, então ela acabou morrendo de fome e sede. Que situação triste. Depois disso, Bianca simplesmente pegou as coisas dela, nem esperou terminar a semana, não. Foi para um hotel e nunca mais voltou ali, queria botar o pé dela. E por incrível que pareça, a família também agradeceu, porque querendo ou não, ela achou. E depois ela conta, né? Ela conta pros parentes também o que a mulher tava pedindo pra ela, que ela falou que ela só bateu ali na parede pra derrubar porque ela escutou a voz de alguém chamando ela. E ela tava querendo saber quem era, só por conta disso. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima, meus amores.